Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Vem chegando mais nesse clima de ano novo. Começamos, olha só, 5 de janeiro. Aqui estamos nós na nossa primeira Escola da Fé de 2022. Aqui na nossa igreja, Novo Alvorecer, você sabe que 2022, ano novo, é o ano do novo. Deus tem coisa nova para você. Amém? Então vai recebendo aí, olha, coisas novas chegando do céu, porque Deus é Deus de novos caminhos, novos princípios. Diz assim a palavra do Senhor: estou fazendo uma coisa nova. Você consegue perceber? Será que você está vendo? Deus está fazendo algo novo, tá bom? Nós não somos aquele que precisamos de ver para crer, muito pelo contrário, nós cremos para nós vermos. Então, estamos começando com tudo aqui nessa Escola da Fé. Já pega aí, chama todo mundo, compartilha o link, chama a família, porque tem palavra de restauração para a sua vida. Nós começamos aí, né, nesse ano com a virada que foi maravilhosa, e eu quero te convidar você a participar de todas as programações online aí da nossa igreja. Pastor, como é que eu fico sabendo? É fácil. Siga-nos nas redes sociais, lá no Facebook, é facebook.com/Igreja Batista Novo Alvorecer, essa é a nossa fanpage. Lá no Instagram, o nosso perfil do Instagram é @NovoAlvorecerBH, e aqui no YouTube, o Novo Alvorecer Flix é Novo Alvorecer Online. Você está convidado a maratonar a nossa série de mensagens. É claro que nós não vamos começar o ano, não é, de qualquer maneira, muito pelo contrário, nós estamos passando por uma série de mensagens sobre restauração. E nós já tivemos restauração de fé, nós já tivemos restauração de alegria, nós já tivemos restauração de esperança, nós já temos restauração de paixão, nós já tivemos restauração de estima. Semana passada nós tivemos restauração de sonhos, e hoje o que vem, não sei, senhoras e senhores, já quero chamar esse homem, que ele vai falar para nós o que é. Vem para cá, Ronaldo Júnior. Tudo bem? Cara, hoje eu tô animado, você percebeu, né? Nós começamos o ano novo assim, ó. Nós estamos, o pai tá on e roteando, tá daquele jeito. Que bacana, é isso aí. Vamos lá? Vamos que vamos. Está bonito, eu falei que ele estava bonito, vocês viram? Semana retrasada, foi fazer, pastor Ronaldo Júnior chegou bonito aqui, com a camisa polo, cor de rosa, tá até vermelho o homem, não, é reflexo da camisa. Vamos lá? Meu Deus, estamos aqui, Pai. Fale conosco. Cada pessoa que está entrando agora, assistindo esse vídeo inédito, que está recebendo através do compartilhamento, ó Pai, aqueles que chegaram aqui, ó Deus, por algum caminho, que estão recebendo agora a influência desta palavra, ó Pai, que sejamos, ó Pai, transformados, ó Pai, de maneira definitiva e gloriosa para o Teu santo nome, em nome de Jesus. É com você. Aleluia. Esse é o nosso pastor. Que bacana, jogando a gente pra cima. E é desse jeito mesmo. É o ano novo, ano do novo. Graças a Deus, os propósitos do Senhor se renovam para nós a cada manhã e a cada dia. Então a certeza de que nós podemos entrar neste novo ano é a certeza de que o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem muito mais para mim e Ele tem muito mais para você. Então esteja preparado, esteja aberto e disponível, confiante de que o Senhor realmente vai abrir novas portas diante de você. Uma nova realidade está à sua espera. Amém? E hoje é a Escola da Fé e você está na oficina de restauração. O tempo é de restaurar propósitos. O tempo é restaurar propósitos. É a 7ª mensagem dessa nossa sequência. Nós estamos nessa manutenção, como o nosso pastor já disse, diversas áreas da nossa vida tem passado por uma revisão, tem passado por uma restauração, e hoje, nessa primeira Escola da Fé do ano, é tempo de restaurar propósitos. Então, eu gostaria de começar com uma seguinte informações. Eu descubro meu propósito conhecendo a Deus. Essa é uma verdade inicial, é um ponto de partida. A verdade é que muitas vezes a existência do homem, ela é assombrada pela busca de propósito. Viver sem propósito, viver sem perspectiva, é algo que assola a existência do homem.
Muitos buscam por diversos caminhos se realizar e encontrar um sentido, não só para a sua existência, mas também para as coisas que acontecem na sua vida. É o famoso porquê. Por que isso acontece? Por que esse caminho? Por que a porta se abre? Por que eu faço isso? Ou seja, qual é o meu propósito? Então a verdade inicial é que essa resposta, essa revelação, ela não pode ser encontrada em outro lugar a não ser que seja em Deus. Não podemos pular essa etapa. Não podemos queimar essa largada. Neste ano, talvez você esteja nessa busca. Talvez você esteja nessa busca. Eu na verdade estou atrás de um propósito. Eu nem tenho um propósito para ser restaurado. Então a primeira dica e a primeira informação que eu deixo para você é: eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Eu quero ler com vocês alguns textos, para que dão base a essa afirmação. O primeiro deles é Colossenses 1, versículo 16. Eu vou fazer uso em alguns versículos aqui da versão A Mensagem. Diz o seguinte: pois todas as coisas, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis ou não visíveis, tudo começou com Ele e encontra nele o seu propósito. Eu poderia parar aqui. Esse versículo, ele por si só, ele é completo. Ele nos mostra isso. Ou seja, tudo começou em Deus e se realiza em Deus. Vamos ler também Efésios capítulo 1, versículo 11, na versão NVI. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito, segundo o propósito da sua vontade. Ainda Efésios 1, versículo 11, esse mesmo versículo, só que na versão da Bíblia A Mensagem, diz o seguinte: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Olha só, é aquela verdadeira história. Enquanto a gente vai a Deus com um fubá, Deus já volta com a gente com o bolo pronto. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. E por fim, Atos 10, versículo 35, na nova tradução da linguagem de hoje: pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Aleluias. São bastantes versículos que falam e enfatizam a importância do propósito e que nós encontramos o nosso propósito no Senhor. Por isso eu destaco Colossenses 1,16. É logo o primeiro versículo que nós lemos. Paulo nos mostra que nós fomos criados por Deus, nós tivemos o início da nossa história em Deus. Esse é um primeiro ponto. A nossa história, ela não começa na decisão dos nossos pais. A nossa história, ela começa na decisão de Deus, na concepção de Deus, no ato de Deus de nos gerar, mesmo que ainda não houvesse a intenção de nos conceber na cabeça dos nossos pais. Deus já havia sonhado, Deus já havia visualizado e Deus já havia idealizado para nós planos e projetos e propósitos. Você pode não conhecer o seu propósito, mas o propósito que Deus tem para você é uma realidade. É uma realidade. Portanto, a nossa responsabilidade é não só ter consciência que somos criação de Deus, que somos filhos de Deus, mas que também conhecer esse propósito que Ele tem reservado para nós. Cada um tem o seu propósito. Por que é importante conhecer esse propósito?
para que a nossa vida ela possa ser orientada, para que as nossas escolhas elas possam ser orientadas, para que a nossa existência possa causar o impacto que a nossa realidade precisa. Não se engane, não é só você que perde quando você negligencia o seu propósito. O mundo que está à sua volta perde, a sua família que está à sua volta perde. Por isso, não é só um fato importante para a realização própria, não é algo que traz benefícios apenas para você. A sua realidade, o seu contexto, a sua família ganha quando você se alinha ao propósito de Deus. Não se engane, não existe real propósito. Não existe real propósito fora de Deus. Tudo começou em Deus e nos realizamos em Deus. A perda do propósito, entenda a linha do tempo. Começamos, somos criação de Deus, somos filhos de Deus, avançamos na nossa vida e conhecemos o propósito do Senhor. Nos alinhamos a esse propósito, temos a nossa vida impulsionada numa fase da nossa vida por meio desse propósito, das decisões que tomamos. Mas às vezes nós somos submetidos a acontecimentos da nossa vida que nos fazem perder a percepção desse propósito, a clareza desse propósito. E a perda do propósito, ela acontece quando nos afastamos do Senhor. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Toda perda de propósito, ela acontece quando nos distanciamos do Senhor. E isso à luz do que Paulo nos disse. Nós nos realizamos quando estamos nele. Sem ele não existe realização. Sem ele não existe cumprimento de propósito. O próprio salmista, ele diz, em um dos seus salmos, ele fala a respeito da revelação de Deus, ele fala a respeito da palavra, o seguinte: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O salmista, quando ele faz essa declaração, o que ele está dizendo? Ele está reconhecendo a sua dependência de Deus. Ele está reconhecendo que sem o Senhor ele não é capaz de se orientar. Ele não é capaz de perceber o caminho pelo qual ele está caminhando. Então ele reconhece que ele precisa da palavra de Deus. Ele precisa da revelação do Senhor para conhecer com clareza o caminho pelo qual ele deve seguir. Sem palavra, sem luz, sem palavra, sem clareza, sem palavra, e aqui eu estou falando da palavra de Deus, sem direção, sem palavra, sem propósito. Olha só que coisa séria. Nós, neste mundo, além dos desafios que esse sistema impõe sobre nós, além dos desafios que nós mesmos impomos sobre nós, não se engane, muitas vezes nós somos adversários ferozes de nós mesmos. Então, além desses entraves, desses empecilhos que nós enfrentamos, nós também temos que lidar com o diabo, o nosso adversário. E a palavra do Senhor, ela declara o seguinte: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Só que nós não podemos nos enganar que existem várias formas de matar, roubar e destruir. É claro que o nosso adversário, ele se alegra em acabar com vidas, em destruir famílias. Mas às vezes uma atuação tão destrutiva não é possível. Então o diabo, ele age de uma forma mais sorrateira. E sabe o que ele faz? Ele poupa a sua vida, ele poupa a sua família, mas ele proporciona condições para que você se afaste de Deus, porque ele sabe que à medida com que você se afasta de Deus,
ele vai estar matando, ele vai estar roubando, ele vai estar destruindo o seu propósito. E muitas vezes, quando isso acontece conosco, a nossa realidade, a nossa família, os próximos que estão à nossa volta, deixam de ser edificados da maneira que poderiam ser quando nós estamos com a nossa vida alinhada ao seu propósito. Então temos que entender isso, que a perda do propósito não é uma perda só nossa, mas é uma perda da nossa comunidade. E o diabo, ele faz isso de uma forma muito sutil. Quantas vezes ele te faz prosperar? Ele prospera pessoas apenas para que essa pessoa acredite que esse é o caminho certo, e muitas vezes esse caminho leva para longe do Senhor. E se está longe do Senhor, está longe do propósito que Ele tem. Portanto, agora nós estamos no tempo de restauração. Talvez você esteja neste momento que você me ouve, se lembrando das coisas, dos momentos, das decisões que você já fez no passado. Você esteja se lembrando do diferencial que você já produziu na vida daqueles que estão à sua volta. Talvez você esteja se lembrando. Então, se você está nesse momento, esse tempo é para você. Entenda que restauração de propósitos, o caminho para a restauração de propósitos é um caminho de retorno ao Senhor. Essa é a dica do Espírito Santo para nós nessa noite. Quer restaurar os propósitos de Deus para a sua vida? Dê meia volta e comece a trilhar o caminho que te leva de volta para Deus. 2 Crônicas 7,14, o Senhor, ele fala isso, ele dá essa fórmula, e ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos meus caminhos, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, aqui, né, o contexto desse texto é um contexto de quê? De arrependimento, é um contexto de volta, é um contexto de busca ao Senhor. E o Senhor responde isso com cura, e o Senhor responde isso com restauração. Restauração é um processo. Quando a gente olha a restauração de um carro, quando a gente olha a restauração de um objeto, a gente percebe que a restauração é um processo que reverte o desgaste do tempo em um objeto específico. Se você está restaurando o seu carro, você está revertendo os efeitos de desgaste que o tempo produziu nesse carro. Se for um objeto histórico, da mesma forma. Você já viu muitas vezes quando as pessoas vão restaurando a pintura original? Muitas vezes, eu faço isso lá em casa. Às vezes eu quero pintar um trecho e eu vou lá eu mesmo pintando. O que a gente faz? Passa tinta por cima. Depois quer pintar de novo, passa tinta por cima de novo. Aí vai tendo aquelas camadas de tinta. E assim também é, por exemplo, em prédios antigos. Então, quando você faz a restauração de um prédio antigo, muitas vezes os profissionais, o que eles vão fazendo? Eles vão retirando camadas por camadas que foram sendo colocado uma sobre a outra por causa do tempo. Aí até que eles conseguem chegar na camada original. Para restaurar o nosso propósito, precisamos da mesma forma reverter as decisões que nos afastaram de Deus. Eu vou repetir isso. Da mesma forma que nós restauramos o carro, nós estamos desfazendo o desgaste do tempo. Quando nós estamos restaurando o propósito do Senhor para nós, nós precisamos reverter as decisões que nós tomamos na nossa vida que nos levaram para longe do Senhor. Precisamos reconhecer e reverter essas decisões. Então eu quero propor aqui 5 possíveis decisões que você em algum momento possa ter tomado na sua vida e que tenha te levado por um caminho distante do que o Senhor teve preparado para você.
Primeiro, focar minha vida em Deus. Essa é uma primeira reversão, eu vou falar dessa forma, que eu queria propor para você. Focar minha vida em Deus. E por que começar com isso? Porque tudo começa naquilo que nós olhamos. Tudo começa naquilo que nós percebemos. Então entenda que todo processo de queda, ele começa quando nós desviamos o nosso olhar. Perceba Pedro, quando ele desce do barco para ir ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Enquanto ele estava focado em Deus, estava tudo bem. Ele estava caminhando sobre as águas. Ele estava fazendo aquilo que nenhum homem fez, nem antes dele, nem depois. Ele estava caminhando sobre as águas. Mas a queda ou o afundamento de Pedro começou quando? Quando ele desviou o seu olhar. Então entenda que nesse mundo nós estamos rodeados de coisas que se propõem roubar a nossa atenção. Redes sociais que o digam. Então, para reverter isso, nós temos, nosso primeiro ato de reversão é focar minha vida em Deus. Para isso, vamos ler Mateus 22, versículo 37 e 38. Diz o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Olha só, este é o primeiro e maior mandamento. Então Jesus, ele destaca a importância de se amar ao Senhor. E não só amar o Senhor de qualquer forma, mas amar o Senhor de todo o coração. Isso é adoração. Isso é adoração. Quando nós fazemos alguns estudos a respeito de louvor e adoração, muito é ensinado, e é uma forma bem interessante de ensinar, e que eu aprendi é o seguinte: quando você louva a Deus, você louva por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele fez, ok? Então, se você quer fazer da sua vida, ou quer ter momentos de louvor, momentos de fogo puro, de alegria e de grande gratidão, é necessário começar a perceber aquilo que Deus tem feito ou tem realizado à sua volta. Isso é louvor. Mas agora a adoração, ela acontece quando eu percebo quem é o Senhor e eu o venero por isso. Olha só, eu conheço o Senhor, eu reconheço o Senhor e eu o venero por isso. Isso é adoração. E isso é o que? É o que é produzido quando eu mantenho os meus olhos no Senhor. Ok? Então a adoração, quando ela é produzida, quando ela flui do seu coração, ela mantém os seus olhos focados no Senhor. E isso é um primeiro passo para que você possa restaurar os propósitos do Senhor para a sua vida. Então, segunda decisão de reversão: enfrentar e vencer os problemas da vida juntos. Isso daqui vem muito com uma mentira. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós damos oportunidades para que as mentiras aconteçam, ok? Nós damos espaço no coração, damos terreno fértil para que as mentiras possam germinar e brotar no nosso coração. E uma das mentiras que é amplamente lançada no coração da igreja, nos nossos corações, é o que? Nós damos conta sozinhos, que nós acontecemos sozinhos, que nós somos capazes de vencer sozinhos. Isso é uma grande mentira. É uma coisa bacana no início, é algo que te enche de ousadia, mas quando você se depara com um problema ou muitas dificuldades, você percebe que você não dá conta sozinho. E nós não fomos criados para ser lobos solitários. Nós não fomos criados para ser animais solitários. Nós somos criados para andar em quê? Andar em rebanho. Andar em rebanho, andar em unidade, andar em comunhão.
Exatamente por quê? Porque quando estamos sozinhos, nós somos vulneráveis. Essa é a realidade que nós temos que entender. É a realidade que é acobertada pela mentira de que damos conta de tudo sozinho. A realidade é que nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos vulneráveis, nós somos vacilantes. Nós não damos conta sozinhos. Por isso que nós precisamos do nosso companheiro do nosso lado, do nosso irmão do nosso lado, de estar no rebanho, de estar na igreja, de estar vinculado a um ministério. Porque quando nós vacilamos, nós nos encontramos apoio em aquele que está do nosso lado. Esse é o poder do rebanho. Esse é o poder da unidade. Então essa é uma decisão que você precisa tomar para reverter essa mentira de que você pode tudo sozinho. As verdadeiras vitórias, os verdadeiros triunfos são aqueles que nós realizamos juntos, em comunidade. Em comunidade. Não existe alegria maior quando nós compartilhamos com aquele que está do nosso lado a nossa alegria. Não existe consolo maior quando nós compartilhamos a nossa dor com aqueles que estão à nossa volta e estes choram conosco. Isto é comunhão. Isso é comunhão. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 10 a 11. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se, olha só, por isso exortem-se e identifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Paulo aqui exalta a importância da edificação que a comunidade proporciona. Agora imagina, se você está cometendo um erro, se você toma um caminho errado, se você toma um caminho perigoso, e se você está sozinho e você não percebe, se você tiver com amigos, companheiros, irmãos, eles poderão te ajudar nisso. Provérbios ele ainda fala o seguinte: aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses e se levanta contra o verdadeiro conhecimento. Pedro ele ainda fala o seguinte em 1 Pedro 3,8: quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Terceira decisão para reverter os processos para reverter decisões que nos afastaram do Senhor. Fortaleça a minha fé diariamente. Fortalecer a minha fé diariamente. Essa é uma decisão importante, ok? A fé é algo interessante e é algo necessário. A palavra do Senhor ela fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível caminhar na vida cristã. Fé é aquilo que coloca você em alinhamento, é aquilo que orienta suas decisões na direção do propósito do Senhor. Mas só que não é algo que nasce, que brota sozinho. É algo que precisa ser cultivado, é algo que precisa ser cuidado. A palavra do Senhor ela fala o seguinte, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então olha só, o relacionamento, o cultivar da fé passa pelo quê? Pela reflexão na palavra diária. E olha só, e a fé não é importante apenas para nos colocar em movimento, mas a Bíblia fala também que ela é um escudo, para que através da fé nós possamos apagar o quê? Os dardos inflamáveis do maligno. Mas no entanto, se nós não temos fé, nós também não temos um escudo, e quando os dardos do inimigo vierem sobre você, você vai apagá-los como? Matando no peito? Não é assim que a palavra ensina. Olha o que Hebreus 6:1 fala. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé
em Deus. Olha só. Aqui o autor de Hebreus, ele faz um convite, o quê? Vamos avançar para a maturidade cristã. E a fé, ela tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Fé é um sinal de maturidade. Só que isso não acontece sozinho, eu volto a dizer. É muito importante você estar fazendo a sua devocional diária. Talvez você tenha perdido o hábito da leitura bíblica. Talvez você tenha perdido o hábito de fazer a reflexão. Nós temos aqui à disposição livros devocionais. O pão diário, você pode adquirir esse pão diário. É uma ótima ferramenta para que você possa orientar o seu devocional. São textos temáticos que te levam a pensar em alguma coisa. E quando você faz isso, a sua fé vai sendo edificada. Agora também não deixe de congregar. Porque através do relacionamento na congregação, nós vamos nos fortalecendo, vamos compartilhando experiências. Isso é discipulado. Ok? Quarta decisão: procurar e encontrar o meu ministério. Olha só, tem um ditado que na boca de pastores mais antigos, eles falam o seguinte: ovelha que não trabalha, dá trabalho, né? Então, por quê? Porque nosso propósito não é ficar parado. Nós não fomos chamados para ser servidos. Nós não fomos chamados para sermos bajulados ou acariciados. Nós somos chamados para servir, para fazer diferença, para transformar vidas. Esse é o nosso chamado. E o ministério é o quê? É um braço da igreja que reúne pessoas com habilidades semelhantes para que fazer com que essas pessoas juntas sejam mais agudas no seu propósito. Um exemplo disso é o ministério de louvor. Pessoas com habilidades musicais se reúnem para fazer o quê? Um momento de musical agradável, não só as pessoas que estão aqui, mas também agradável ao Senhor. E nós temos vários outros ministérios, como o ministério infantil, e por aí vai. Então encontre o seu ministério. Encontre qual é o seu propósito. Se você sabe qual é o seu propósito, encontrou, tem muito a ver com a sua habilidade. Então se relacione com o ministério que tem afinidade com isso. Efésios 4, 12 a 13 diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Rick Warren, ele fala o seguinte: a igreja não existe para satisfazer as nossas necessidades. Nós existimos como igreja para satisfazer as necessidades dos outros. Isso aqui é tremendo. É claro que aqui existe um momento do tratamento. Muitas vezes entramos na igreja com feridas, traumas que precisam ser tratados. Mas isso é um processo de cura que tem prazo de validade. O caminho do cristão, ele passa por esse tratamento, por essa cura, para essa restauração. Mas depois dessa restauração, ele levanta e vai fazer o quê? Vai curar outros. Então você foi chamado, meu irmão, para curar outros, para tratar outros, para aconselhar outros. Paulo, ele diz o seguinte: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Isto é serviço. Ministério se entende por serviço. E por fim, não menos importante, a decisão primordial é cumprir o meu chamado no mundo. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor tem preparado e tem reservado para nós. Nós não podemos ignorar aquilo que o Senhor tem para nós ou aquilo que o Senhor nos chamou.
É nossa responsabilidade. O Senhor, esse é um tempo de restauração. Sim. À medida com que essa restauração, ela se cumpre na sua vida, se cumpre na minha vida, você é convocado. Você é convocado a cumprir o seu chamado nesse mundo, seja qual ele for. Se é discipulado, que seja. Se é evangelismo, que seja. Se é ensino, que seja. Se é música, e por aí vai. Você tem um impacto programado neste mundo, programado por Deus neste mundo. Não seja negligente, não deixe de reconhecer o seu valor, não deixe de reconhecer a sua importância, não deixe de reconhecer essas coisas, meu querido. O Senhor, Ele te trata. Por que Ele te trata? Porque você, além de precioso, você é poderoso. Porque além de precioso, você é amado, mas você também tem habilidades, você também tem serviço. E não existe nenhuma existência melhor do que aquela existência em que nós temos o sentimento de que estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. É isso que eu quero profetizar para você nesta noite, meu querido. Eu gostaria de terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por aquele que me ouve. Peço que a tua unção seja sobre cada um e que em nome de Jesus, Senhor, a restauração do propósito tão necessária para esse novo ano que começa, ela possa ser algo iniciado e completado na vida de cada um. Senhor, eu profetizo sobre cada um, Senhor, um ano de propósito, o ano do novo, que o ano do novo seja uma realidade. Senhor, sabemos que 2021 foi um ano bacana, de grandes desafios, mas também de grandes vitórias. Mas, Senhor, profetizo 2022, Senhor, um ano do novo, um ano, Senhor, de novas vitórias, um ano de novas realizações, um ano de cumprimento de propósito e realização de chamado. Senhor, em nome de Jesus, enche a tua igreja, enche, Senhor, o povo de Deus, Senhor, o seu povo, Pai, com essa graça e com essa sede e desejo por fazer, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu querido, foi um prazer dividir esse tempo com você. A minha oração é para que Deus possa renovar a sua vida, fortalecendo você no progresso e no avanço dos seus propósitos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.